Você já se sentiu sufocado pelo barulho do mundo? Já percebeu como estamos constantemente cercados de vozes externas, notificações, opiniões, cobranças, expectativas e no meio disso tudo acabamos perdendo o som mais importante, a voz da nossa própria alma? Vivemos em uma sociedade que valoriza o falar, o se expor, o gritar mais alto que os outros para ser notado, mas os grandes sábios de todas as eras nos ensinaram justamente o contrário. O poder verdadeiro não está em falar, mas em silenciar. É no silêncio que o universo sussurra os seus maiores segredos. É quando cessam os ruídos que conseguimos ouvir aquilo que realmente importa. O silêncio não é apenas a ausência de som, ele é uma presença, ele é um espaço sagrado onde nossa alma pode respirar, refletir e se reconectar com a essência divina que habita em nós. E não estamos falando apenas do silêncio externo, mas principalmente do silêncio interior, da quietude mental, do espaço vazio entre um pensamento e outro, da pausa consciente que nos reconecta com a sabedoria do espírito. Mas por que é tão difícil calar a mente? Porque ela foi treinada para estar constantemente em movimento. Ela nos vicia no barulho, na ansiedade, na pressa, nos conflitos internos. Nossa mente é como um rádio quebrado, que muda de estação a cada segundo, se enchendo de vozes que nem sempre são nossas, de medos que nem sempre fazem sentido, de desejos que nem sempre nos pertencem. A sabedoria começa quando aprendemos a observar esses pensamentos sem nos identificar com eles. Quando compreendemos que somos a consciência que observa e não o turbilhão mental que passa. O primeiro passo para ouvir a voz da alma é simplesmente silenciar. A alma não grita, ela sussurra, ela fala através da intuição, do arrepio, do calafrio, da sincronicidade, da sensação de paz inexplicável. E quando estamos ocupados demais pensando, opinando, julgando, reagindo, deixamos de escutar essa voz sutil e sagrada. Perdemos o contato com o que há de mais puro em nós. Quantas vezes você ignorou esse chamado interior por medo, por dúvida, por achar que era apenas coisa da sua cabeça? Quantas decisões você tomou ouvindo os outros e ignorando a si mesmo? A sabedoria do silêncio é, acima de tudo, a coragem de confiar em si, de confiar em Deus agindo através do seu coração. Muitos mestres espirituais, como Jesus, Buda, Francisco de Assis e tantos outros se retiravam com frequência para lugares isolados. Eles sabiam que o silêncio é alimento da alma, que o mundo interior precisa ser cultivado com a mesma intensidade com que nos esforçamos para crescer no mundo externo, e que sem esse silêncio sagrado vivemos à mercê das tempestades emocionais e da confusão mental. A prática do silêncio começa aos poucos, 1 minuto por dia, uma respiração consciente, uma pausa antes de reagir, um olhar mais atento para dentro. E com o tempo, essa prática se torna um estado de ser. Você passa a viver com mais presença, mais clareza, mais direção, porque agora você sabe, a voz que importa não é a que grita mais alto, mas a que fala com verdade. Quando aprendemos a silenciar, acessamos uma fonte de sabedoria que está além da mente racional. Passamos a sentir o caminho e não apenas a pensá-lo. Começamos a agir com propósito e não por impulso, e descobrimos que há uma inteligência maior guiando nossos passos, mas ela só se revela no silêncio. Na próxima parte, vamos explorar como silenciar a mente na prática e como transformar o silêncio em uma ferramenta de cura e reconexão com o divino. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Silenciar a mente parece simples, mas quem já tentou sabe, ela resiste. A mente foi programada para sobreviver, controlar,
planejar, julgar. Ela quer entender tudo com lógica, mas a alma fala outra linguagem. A alma fala em símbolos, sensações, inspirações e sinais. E para ouvi-la, é preciso reeducar a mente não para destruí-la, mas para colocá-la a serviço da consciência. Um dos caminhos mais poderosos para alcançar o silêncio interior é a respiração consciente. Inspirar profundamente, soltar o ar devagar e observar. Só isso já muda tudo. Quando você respira com presença, você quebra o ciclo do pensamento automático. Você sai do piloto automático e volta para o agora, onde a vida realmente acontece. A mente vive no passado e no futuro. A alma vive no presente. E o silêncio é o portal entre esses dois mundos. Não se trata de parar de pensar completamente, isso seria irreal. Trata-se de criar espaço entre um pensamento e outro, de não se deixar arrastar por cada ideia que surge, de simplesmente observar como quem assiste nuvens passando no céu. Meditação não é esvaziar a mente à força, é permitir que ela se acalme naturalmente, como um lago que para de se agitar quando o vento cessa. E esse vento somos nós mesmos. Nossa agitação, nossos medos, nossa necessidade de controle. Quando confiamos, o lago se acalma. E no fundo desse lago está a nossa alma. Outro segredo para calar a mente é o silêncio das palavras. Falar menos, ouvir mais. Não reagir a tudo. Não se explicar o tempo inteiro. Não tentar convencer ninguém. O silêncio externo é um reflexo do interno. Quando você aprende a não se manifestar diante de certas provocações, você começa a dominar a si mesmo, porque quem precisa se justificar o tempo todo ainda não confia plenamente em quem é. Existe um poder gigantesco em calar quando se é provocado, em pausar antes de responder, em não entrar em brigas que só alimentam o ego. O silêncio, nesses casos, não é fraqueza, é sabedoria, é escolher a paz em vez da razão, é mostrar que você já entendeu que nem tudo merece sua energia. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais e quantas vezes se arrependeu por ter ficado em silêncio? Na maioria das vezes, o que fere não é o silêncio, mas as palavras ditas sem consciência. E o que transforma não é o discurso, mas a vibração que você emana com a sua presença. O silêncio também nos protege. Ele é uma muralha espiritual contra as energias negativas. Quando estamos silenciosos e centrados, somos menos atingidos pelo caos exterior. Nos tornamos como montanhas, firmes, inabaláveis, ainda que tudo ao redor esteja em tempestade. E é no silêncio que começamos a ouvir Deus, não aquele Deus construído por religiões e dogmas, mas o Deus vivo que habita em nós, que se comunica através do nosso coração. A intuição se torna mais clara, os sinais mais evidentes, os caminhos mais iluminados, porque agora há espaço para o divino agir. Agora há silêncio suficiente para o sagrado se manifestar. Você começa a perceber sincronicidades, pessoas certas aparecem, ideias brotam do nada, respostas que você buscava há anos surgem em sonhos, conversas ou até no silêncio absoluto. Isso não é coincidência, isso é a alma falando, isso é o universo respondendo à sua escuta consciente. No próximo episódio, vamos falar sobre como o silêncio é usado por grandes mestres espirituais e como podemos incorporar essa sabedoria no dia a dia mesmo vivendo em um mundo barulhento e caótico. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Você já percebeu como os grandes mestres espirituais quase sempre falam pouco e quando falam, suas palavras carregam uma força que atravessa o coração? Não é por acaso. O silêncio é uma prática essencial entre os sábios. Eles compreenderam que o verdadeiro ensinamento não está nas palavras
está na energia que se transmite com a presença. Buda, Jesus, Lao Tse, Francisco de Assis, todos eles entenderam o valor do recolhimento, da quietude, do tempo passado em silêncio com Deus, porque o silêncio é onde a alma encontra seu alimento. O ruído do mundo nos confunde, nos distrai, mas o silêncio nos alinha com a essência. Francisco de Assis costumava se retirar por dias nas montanhas, não para fugir do mundo, mas para se fortalecer em espírito antes de voltar a servir com compaixão. Jesus se afastava da multidão para orar em silêncio no deserto. Buda permaneceu em silêncio por dias após sua iluminação, porque compreendeu que não há linguagem humana capaz de expressar o inefável. E nós, no nosso tempo, também precisamos desses momentos. Não precisamos abandonar tudo e viver em um mosteiro, mas podemos reservar instantes sagrados de silêncio ao longo do dia. 5 minutos em silêncio total, todos os dias, podem mudar sua vida. É nesse pequeno espaço que a alma começa a se manifestar. É aí que o barulho da mente começa a ceder lugar à sabedoria interior. Muitos acham que não tem tempo para isso. Mas será que não é exatamente por estarmos tão ocupados, tão sobrecarregados que mais precisamos disso? O silêncio não é um luxo, é uma necessidade da alma, é um remédio contra a ansiedade, a confusão, o excesso de informação. É onde a cura começa. Você não precisa de técnica avançada. Comece simplesmente ficando em silêncio, observando a respiração e os pensamentos, sem se prender a nenhum. Apenas assista, como quem assiste um rio fluindo. No início, a mente vai resistir, vai tentar te sabotar, vai dizer isso é perda de tempo, mas se você continuar, ela vai ceder e então algo mágico acontece. Você começa a perceber coisas que nunca viu, começa a sentir a energia das pessoas, começa a notar os sinais do universo, começa a ouvir a intuição, começa a sentir paz, sem motivo aparente. Isso é a alma falando, e quando ela fala, tudo muda. Outro ponto importante, o silêncio é necessário não só com os outros, mas principalmente com você mesmo. Quantas vezes você se agride mentalmente? Quantas vezes se julga, se culpa, se critica em silêncio? Aprenda a calar também esses pensamentos destrutivos. Aprenda a se tratar com gentileza, com presença, com respeito. Você não precisa gritar para se impor, não precisa se explicar para ser digno. O seu valor está no seu ser, não no seu discurso. Às vezes, o silêncio é o maior grito de força que você pode dar. É dizer ao mundo: eu confio, eu me escuto, eu não preciso de aprovação externa. Esse tipo de silêncio cura traumas, fortalece a identidade e abre caminhos espirituais que estavam trancados há anos. No próximo e último episódio, vamos fechar esse ciclo entendendo como viver em silêncio, mesmo em meio ao barulho do mundo, e como esse estado pode abrir portais para uma nova realidade espiritual. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Você não precisa estar em uma floresta, em um templo ou meditando no alto de uma montanha para viver em silêncio. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é a ausência de ruído interior. É quando o coração não briga mais com a realidade, quando a mente não precisa mais de respostas para descansar. Essa é a maior libertação que um ser humano pode experimentar, estar em paz mesmo em meio ao caos, viver no barulho sem deixar o barulho viver em você. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil, talvez esteja cercado de conflitos, problemas familiares, pressão no trabalho, ruídos constantes da vida moderna, e mesmo assim é possível cultivar esse silêncio interno. Como? Fazendo do seu interior um templo, um refúgio, um lugar onde você pode voltar sempre que o mundo tentar te tirar do eixo. Essa prática exige coragem, porque no início o silêncio pode te confrontar com tudo o que você evitou sentir: medos, traumas,
mágoas, vazios, mas é justamente por isso que ele transforma, porque ao calar o mundo externo, você finalmente escuta o que precisa ser curado dentro de você. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. Você percebe que já é completo, que não precisa provar nada a ninguém, que não está sozinho mesmo quando está em silêncio, que há uma presença que te guia, te observa, te inspira. Chame como quiser, Deus, fonte, espírito, energia divina, o nome pouco importa. O que importa é que essa presença só pode ser ouvida no silêncio. Quando você entra nesse estado, sua frequência muda. Pessoas começam a notar, sua energia se torna mais magnética. Você fala menos, mas suas palavras têm mais impacto. Você entra em um estado de confiança tão profundo que não precisa forçar nada. A vida começa a fluir. Você começa a atrair oportunidades, encontros, sincronicidades. Não porque está correndo atrás, é mais porque se alinhou. E esse alinhamento só é possível no silêncio. A alma não grita, ela sussurra. E o mundo está cheio de pessoas que não ouvem porque nunca se calam. Se você chegou até aqui, é porque sente esse chamado. E eu te digo com todo o coração, cultive o silêncio como um jardim sagrado. Não deixe que a correria do mundo roube esse espaço de você. Defenda seu templo interior, mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia. Esse pouco tempo vai valer mais que 1000 palavras. Lembre-se, não é no grito que você encontra a sua verdade, é no silêncio. É nele que você acessa a sabedoria antiga que atravessa os séculos e toca sua alma como uma lembrança esquecida, uma memória de quem você realmente é. Cale o mundo lá fora, cale a mente e ouça com o coração. A voz que você estava procurando sempre esteve dentro de você. Agora é a sua vez. Reserve esse momento, desligue tudo, feche os olhos, respire e ouça. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra a direção.